Oi, 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 audiência do JTT Diário, Fique em Casa e do portal Desacato. Hoje eu estou com a Manuela Campanha. Tudo bem, Manu? Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, boa sexta, tudo certo? Como é que você tá, Jana? Tudo certo, tudo bem. Gente, eu vou começar já a falar para vocês compartilharem esse JTT, comentarem aqui com a gente, comentem o que você está achando, comentem sobre as matérias que vocês estão assistindo neste momento. Tem aí os emojis que você pode expressar suas emoções e tem também as nossas redes sociais, começando pelo portal Desacato, que é o desacato.info, que daqui a pouquinho a gente vai ver juntos. Lá no Instagram, @portal.desacato, no Facebook, portal.desacato, no YouTube, portal Desacato e no Twitter, @desacato Brasil. Manu, você segue a gente nas redes sociais? Com certeza. Massa. Todos os dias, é isso aí. E, gente, também, além de seguir a gente nas redes, dê a sua sugestão de pauta, crítica construtiva, enfim, o que quiser. Tem o nosso WhatsApp, que é o 048 988 07 ou também pelo nosso e-mail, que é portal.desacato@gmail.com. A gente Então, fale com ama a gente. falar com a nossa audiência. A gente conversa, tá todo mundo meio sozinho, meio acompanhado em casa, né? Vamos conversar, gente. Manda aí sua Vamos lá. mensagem. É. Tá, gente, hoje o JTT tem o tema Desmonte Histórico do SUS. Para começar aí com esse debate, a gente vai ter precarização histórica do SUS e a saúde como mercadoria para o governo liberal de Jair Bolsonaro. É a entrevista com a Sueli Barrios, que é conselheira nacional de saúde. Depois a gente vai ter vai ter outra matéria, que é o IFSC é terra sem lei com a imposição do segundo interventor. É uma entrevista com a professora Gisele Sesconeto, eu imagino que seja assim, o sobrenome, desculpa se eu errei, coordenação de comunicação e atividades culturais do Sinasef, seção sindical do IFSC. Querem negar os leitos das empresas privadas para os pobres. Defenda a fila única. É a entrevista com o Douglas Kovaleski. Gente, não precisa acontecer mais nada nesse mundo, né? Tá tudo uma grande merda. Desculpa a palavra. Tem toda razão. Vamos Vamos lá. lá, gente. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Jaraguá do Sul e região, o Silvino Vous, fala sobre a situação de segurança nos locais de trabalho e da luta pela manutenção do emprego dos trabalhadores devido à pandemia do novo coronavírus. Tem Quem luta, né? é? A gente tem que pensar que é isso. Tá tudo Sim, muito cagado, mas a luta segue. sempre, né? Eu acho que sempre quando a gente esteve em extrema lama barrenta, a gente continuou lutando, né? Em seguida, Manu, a gente tem aí quem é o poderoso chefinho? É a conversa com o Guigo Ribeiro. E depois, Coração Lentilhado, escrito pelo Regis Mubarak, interpretado, nossa, eu tô pela Cláudia Weiman. Às vezes a gente acorda toda atropelada, É, mas é isso aí. A gente só vai, faz, grava com muito amor aqui para nossa audiência. Espero que vocês gostem. Gente, tirando toda a atrapalhação, uma coisa é certa: amanhã tem Desacato Pipoca, às 19 horas. Eu queria ter aquele efeito de palmas, mas não a tem. gente pode fazer, vai. Amanhã, Zacato Pipoca! Arrasou! A gente é a sonoplastia, adoro. Amanhã, gente, a gente vai fazer a reprodução de um outro filme para vocês se manterem em casa, fazerem uma pipoca, tomarem um negocinho, se cobrirem porque tá frio à noite. Às 19 horas, a gente vai ter um Vida em Resistência com o tema Bolívia, feminismo comunitário indígena. Eu acho que vai ser bem massa, Manu. Nem acho. E é isso, né? Além de ficar em casa, se cuidando, cuidando de todo mundo, se amando debaixo da coberta, né? Vendo no conforto do celular, também discutir, né? Trazer debates, enfim. A gente está em casa, mas a gente está passando por uma situação extremamente nova, inclusive, né? No mundo, e é importante a gente manter nossa cabeça pensando, dialogando. Inclusive, é um tema super feminismo comunitário indígena lá na Bolívia, né? Então é importante a gente se deslocar, né? Pensar nesses outros espaços.
E é uma Com produção certeza. da cooperativa. Yes, da Cooperativa Comunicacional Sul, junto com o apoio do Conselho Indigenista Missionário. E aí, nesse Vida em Resistência, vocês vão ver também a entrevista com a Julieta Paredes, que é indígena da etnia Aymara, que é lá da Bolívia. Eu acho que vai ser assim, ó, uma explosão de informações para vocês. Não percam amanhã, 19 horas, certo? O JTT diário fica em casa, é de segunda a sexta, às 18 horas, sempre informando vocês muito bem, com muita qualidade. E às 19 horas do sábado, vocês têm uma produção cultural bem bacana para vocês não saírem de casa, certo? Manu, acho que é isso. O que mais? Então tá, acho que é isso. Agora tem o JTT, né? Isso. Tudo isso que a gente acabou de colocar. É isso. Boa sexta, bom final de sexta. Então é isso aí. Bom final de semana pra gente. Ah, não, calma. Eu vou voltar aí com vocês para mostrar o nosso portal, o que a gente tem de matérias aí e mostrar também a nossa campanha do Amigo Leitor. Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Tchau, Manu. Beijo. Oi, gente. Deixei a Manu e tô aqui pra gente dar uma olhada no nosso portal, né? Vamos ver, aqui a gente já falou das redes sociais, não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais. A gente também já mostrou aqui os números de WhatsApp para você mandar sua pauta, seu comentário, seja lá o que for, beleza? E agora a gente vai lá para o nosso portal, desacato.info. Vamos ver o que a gente tem aqui, gente. Bota aí desacato.info no seu navegador e vai aparecer um mundo de informações para vocês. Que poético, né? Vamos lá. Página 12, conversa com Nora Veiras, diretora do jornal Argentino. Olha que legal, gente. A gente é internacionalista, de fato. Temos entrevistas aí com a diretora do jornal Argentino, página 12. Quando que é? Amanhã às 15 horas, gente. Amanhã, sábado, às 15 horas. Aí você já continua ligado aí no Desacato, que às 19 logo em seguida tem o Desacato Pipoca, beleza? STF decide nesta sexta-feira se homossexuais e mulheres trans podem doar sangue. Um minuto de silêncio para ignorância. Vamos lá? Não dá tempo. Vamos lá. Bolsonaro não dá nem tempo de fazer um minuto de silêncio pela ignorância, porque assim, ó, é tão incabível. Continuamos. Bolsonaro, eu fico indignada, gente. Bolsonaro leva empresários ao STF para pedirem flexibilização do isolamento social. Ele quer flexibilizar o isolamento social, gente. Por que ele não se flexibiliza, né? Vai fazer um isolamento, Bolsonaro. De merda. Juiz admite erros nos 256 milhões em inventário de Marisa Letícia, divulgado por Eduardo Bolsonaro e Regina Duarte. Gente, aqui tem olha, o Brasil é um mar de pérolas, só que pérolas podres. Infelizmente. Gente, vocês estão vendo aí embaixo os nossos rostinhos, não é, bem conhecidos aqui, com as matérias do JTT, que foi ontem. Então você pode conferir aí, se você perdeu, se você se identificou aí com alguma matéria, procure aí e assista o que mais te agradar. Aqui embaixo tem o JTT completo com tudo que foi ontem. Foi um programa muito legal, gente, bem bacana. Esse negócio de quarentena produtiva que estão falando por aí, será que isso é saudável mesmo? A Bruna Pereira, psicóloga, desmistificou isso daí pra gente, ficou bem bacana. E aqui em cima tem seja um leitor, uma leitora, amiga do portal Desacato, para garantir os nossos postos de trabalho. Eu acabei de falar aqui um abraço para Manu. O posto de trabalho dela também está sendo garantido por nós. Por vocês que contribuem com a outra informação, com todos os nossos programas, programações, quadros, matérias aqui no portal. Você que gosta de ler o nosso portal, contribua para que a gente continue, gente, porque tá difícil. Se eu pudesse falar palavrão aqui ao vivo, até posso, mas é feio, né? Mas olha,
Vamos lá. A gente pode contribuir mensalmente com vários valores, contribuir anualmente com outros valores. E também tem o depósito aqui em conta. Contribua para o nosso trabalho, gente. A gente não sabe se mês que vem a gente vai conseguir pagar as contas, entendeu? Quanto mais os nossos salários. Por favor, faça a sua contribuição. Você que pode doar aí R$10 por mês. Imagina só, não é quase nada, gente. Vamos nos ajudar. Sinergia, nosso apoiador, Conselho Indigenista Missionário, Sintrajusc, o Sintrazem, o Sinasef, Seção Sindical IFSC, a PUFSC Sindical, o Sindipreves de Santa Catarina, o Sind Saúde de Santa Catarina, o Sindipd de Santa Catarina, o Sinergia, já falei Sinergia, e todos esses que contribuem para outra informação. Um grande abraço, nosso carinho da equipe do Portal Desacato. Gente, é isso. Hoje eu tô feliz, é sexta-feira, não significa nada porque eu não vou sair de casa. Mas a vida segue, gente, a vida segue. A gente vai fechar aí 2 meses de isolamento. E como que a gente tá, ó, puxando os cabelos, surtando. Meu cabelo tá enorme falando nisso. Mas é isso aí, gente. Beijo, fiquem aí agora com a entrevista da Sueli Barrios. E amanhã, Desacato Pipoca, não perca, vai ser muito massa. Segunda-feira eu tô de volta com vocês. Um abraço, bom final de semana. Fiquem em casa, pelo amor das deusas. E vamos se cuidar, gente. Álcool em gel, máscara, distância e sem dedos em nenhum buraco da cara, beleza? Beijo, beijo, beijo. Cadê a Sueli, gente? Ai, meu Deus. Aqui, achei. Agora eu vou. Tchau. Olá, leitores e leitoras do Portal Desacato. Eu sou Júlia Sajorato, jornalista do Portal Desacato. A partir de hoje estarei também contribuindo com as entrevistas aí para o nosso JTT diário. Hoje a gente conversa com a Sueli Barrios, que é enfermeira e integra o Conselho Nacional de Saúde. Boa tarde, Sueli. Como é que estão as coisas por aí? Boa tarde, Júlia. É um prazer estar conversando com vocês neste momento tão de crise, né? Uma crise sanitária que a gente está vivendo aí no nosso país. Para a gente começar, Sueli, eu acho que a gente pode trazer esse tema, né, mais geral do que a gente vem acompanhando dessa precarização histórica do SUS, né, dessa falta de investimento. Desde quando que tu observa, né, essa falta de investimento, essa precarização do SUS? E o que tu vê que tem por trás, né? Quais são os interesses por trás dessa precarização também? Isso, Júlia. O SUS, então, é o nosso sistema público de saúde, é o sistema de saúde brasileiro. Ele foi criado a partir da Constituição brasileira, a Constituição de 88, e depois, em 90, tem a lei, que a gente chama a Lei 8.080, que criou o Sistema Único de Saúde. Ele é um sistema universal, ou seja, ele atende 100% da nossa população. Ele, desde o início, quando ele foi pensado para ser um sistema unicamente, exclusivamente público. No entanto, na época, a gente não tinha serviços de saúde capazes de atender da noite para o dia 100% da nossa população, tendo em vista que antes do SUS, nós tínhamos o que a gente chamava de indigentes, ou seja, eram aquelas pessoas que não tinham carteira assinada, que não tinham vínculo de trabalho e, portanto, não tinham acesso à saúde. Isso significava 50% da nossa população. Então, o SUS ele é um sistema, ele é uma política pública, digamos que ela seja a política mais inclusiva, ela inclui 100% da nossa população. Bom, como nós não tínhamos toda uma rede pública organizada para atender 100% da população, se colocou na lei que o sistema privado ele seria complementar ao público, ou seja, aquilo que o público não pudesse oferecer, o privado conveniado com o SUS, com o sistema público, ele ofereceria. Portanto, desde a sua origem, ela já tem uma disputa entre o setor privado e o setor público. Então, desde o início da sua fundação, ele já iniciou como um sistema com pouco financiamento, né? E isto tem se acirrado ao longo dos anos, a depender de quem está no governo.
ela é uma política pública, mas ela tem sido tratada como ela é uma política pública de Estado. E ela vem sendo tratada, muitas vezes, como uma política de governo. Então, ficamos à mercê do governo o seu financiamento. Nós temos hoje, e nos últimos anos, isso tem sido muito mais sério, porque a partir de 2016, a gente teve o que a gente chamou da EC 95, que vocês devem lembrar, que se chamou, que o Conselho Nacional de Saúde chamava da EC da morte, porque é uma emenda constitucional que ela congelou os recursos para a saúde por 20 anos. Saúde, educação e assistência social, por 20 anos. Isto significa que começou a valer a partir de 2017 e até agora nós já deixamos de investir na saúde 22 bilhões e meio. Além desse recurso, também ficaram, desde 2012, alguns restos a pagar. Ficou de um ano para outro e não foi sendo pago, isso são mais 20 bilhões. Então, 42 bilhões a menos nós temos neste ano para a saúde, sendo que o orçamento total da saúde são 140, em torno de 140 bilhões, né, o orçamento para 2020. Isso é muito recurso, Júlia, porque nós agora, para a Covid, para a pandemia, de recursos novos foram previstos 13 bilhões, dos quais 5 bilhões ele foi realocado do próprio Ministério da Saúde. Então, de dinheiro novo foi em torno de 8 bilhões. Para te ver que de dinheiro novo para a Covid. E nós deixamos de aplicar 42 bilhões. Então, o Sistema Único de Saúde, ele vem sendo historicamente subfinanciado e agora desfinanciado, porque este governo não prioriza as políticas sociais e políticas públicas. O governo que está aí, a lógica do governo é entregar para a iniciativa privada. Sueli, para a gente ir fechando, né, essa conversa, como é que vocês observam também, enquanto Conselho Nacional, né, um órgão que define aí as políticas para a saúde a nível de Brasil, né, como é que vocês observam esse projeto neoliberal de ultradireita representado na figura do governo de Jair Bolsonaro, né? O que isso significa para a classe trabalhadora como um todo, mas especificamente também na questão da saúde, né? O que isso tudo, como isso tudo está relacionado também? Isso. O que a gente entende hoje é que isso a gente chama que é necropolítica, né? São políticas de morte hoje, porque não são políticas de defesa da vida. E a gente vê isso com desmonte de políticas, que era defesa de mulheres, a política de defesa de negros, de população indígena, todas essas populações que são ditas as minorias, elas hoje têm um desmonte nas políticas públicas. Portanto, este projeto hoje, ele traz para nós, enquanto Conselho Nacional de Saúde, a gente avalia que são políticas que estão muito relacionadas com o extermínio de população. Então, tem um grupo de população que a gente diz que são os elimináveis, os matáveis, e agora muito presente na pandemia, que chegou um momento que a gente ouviu trechos de fala do atual ministro, dizendo que escolher entre o jovem ou um idoso, né, entre morrer um jovem ou morrer um idoso, a prioridade deveria ser o jovem. Por quê? Porque o jovem ainda tem tempo pela frente, porque o jovem ainda tem uma capacidade de produzir, e para quem defende políticas de morte, então tu vai morrer igual, tu acelera esse processo. Beleza, Sueli, a gente agradece muito a tua participação aqui no Portal Desacato, para o JTT Diário. A gente segue, então, acompanhando toda essa pauta, né, essa situação que é bastante grave, né? Isso, Júlia. Eu quero agradecer essa possibilidade e dizer que o Conselho Nacional de Saúde é um órgão que define as políticas de saúde, onde tem a participação da população, dos usuários do Sistema Único de Saúde, dos trabalhadores de saúde, que é outra questão super importante hoje, a falta de um plano de cargos e carreira para os trabalhadores do SUS, as
péssimas ou as ruins condições de trabalho que tem hoje os trabalhadores e que estão aí nas frentes de batalha, adoecendo e morrendo para defender a vida das pessoas. Portanto, a gente precisa pedir para as pessoas, em cada fala que a gente faz, fique em casa, respeite o isolamento social, porque vocês estão salvando não só a vida de vocês, de seus familiares, mas também dos profissionais de saúde. Então, isso também é uma luta importante do Conselho Nacional de Saúde. E eu te agradeço, então, a oportunidade de estar falando um pouco sobre isso. Obrigada. Obrigada, Sueli. Fique bem, então. Tudo de bom e até mais. Até mais, Júlia. Olá, audiência do JTT Fique em Casa. Olá, Raul, Jane, Helenira. Que bom. Estamos aqui para uma matéria com a professora Gisele Sescon, que é professora do IFSC, é diretora da Coordenação de Comunicação e Atividades Culturais do Sinasef. Tudo bem, Gi? Tudo jóia, tudo tranquilo. Poderia estar melhor, né? Bem melhor. Poderíamos não estar fazendo essa matéria em isolamento, né? Mas são as ferramentas que temos nesse momento. Vamos usá-la para falar sobre o processo democrático histórico, né? Que deveria estar acontecendo, tendo seu transcorrer normal aí no IFSC. Só que, infelizmente, no dia 20 de abril, o reitor eleito não foi empossado e entrou um interventor. Eu queria que você contasse para a gente como é que esse processo de intervenção está ocorrendo no IFSC Santa Catarina. Ele está bem complexo, né? Nós, como sindicato, é importante a gente deixar claro, né, o porquê que nós estamos envolvidos nisso, é porque nós pensamos que uma das nossas bandeiras de luta é a defesa do processo de democratização das instituições federais, né? E o IFSC, nesse momento, ele está em estado de exceção. A gente entende que a lei entrou em suspenso, a gente está com a lei em suspensão e tudo está sendo possível. E que tudo é esse? No dia 20 de abril, ao invés de ter o reitor eleito empossado, a gente passa a ter um interventor, né? O Lucas Dominguini, que era diretor do campus Criciúma. Ele é pego de surpresa, conforme o discurso dele, com esse termo de posse, e imediatamente declara à comunidade de que não vai aceitar essa posse. Então, a gente fica com uma portaria de um interventor, de um reitor pro tempore, que não aceita, que declina imediatamente desta condição. E aí começam os desdobramentos institucionais, né? O Conselho Superior se reúne e reafirma o processo democrático, dizendo que deva ocorrer a posse do professor eleito nas eleições, né, pela comunidade, escolhido pela comunidade por ampla maioria. E aí a sequência é um envio de uma lista de nomes que nós, como sindicato, entendemos como uma decisão equivocada do nosso Conselho Superior, mas foi a decisão tomada, e eles encaminham uma lista de 7 nomes. Esses 7 nomes encaminhados para serem apreciados pelo MEC foram retirados da chapa do professor Maurício Gariba Júnior, que foi o reitor eleito. Então, é encaminhado, com exceção do nome do professor Gariba, todos os outros componentes da chapa eleita. O MEC aprecia esses nomes, diz que não, e encaminha pós-feriado do Dia do Trabalhador. A gente, na segunda-feira, dia 4 de maio, é pego de surpresa novamente com um novo interventor, né? Com um novo reitor pro tempore. O MEC tem adotado essa prática em outros IFSCs no país? Como é que está sendo esse processo nacionalmente? Sim, a gente tem outros institutos federais com esse mesmo, com processos análogos, né? O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que é um caso bastante emblemático. Inclusive, eles tiveram alguns avanços em relação a nós, eles tiveram a alegria de, apesar de menos de 24 horas, o professor eleito lá, ele foi empossado por uma liminar judicial, mas ao final do dia o MEC foi lá e cassou a posse. Então, a gente teve o professor Arnóbio, que é lá do Instituto Federal do Rio Grande do Norte,
a comunidade de lá teve uma alegria, pelo menos, né, de quase 12 horas, vamos dizer assim, de ter o seu reitor. Então, chegaram até aquela sensação gostosa e depois também já foram usurpados dessa alegria. Gisele, como a comunidade educacional tem reagido? Eu sei que nesse momento, com as aulas suspensas, com a pandemia transcorrendo, está tudo muito complicado, mas quais têm sido as reações da comunidade educacional? O movimento estudantil está bem forte, ele já colocou inclusive umas faixas pela cidade, vocês já devem ter visto, quem está transitando na cidade de carro, alguma coisa, já viu faixas colocadas pelo movimento estudantil em passarela, nas fachadas dos campos, né, nos muros dos campos, solicitando o respeito à democracia e que o reitor eleito seja empossado já. O movimento dos professores, etc., por meio dos seus colegiados dos campos, tem se manifestado. Grupos como do Direitos Humanos, como professores de línguas, várias cartas solicitando a posse imediata do reitor e o respeito ao processo democrático. Então, as pessoas têm se colocado à disposição. Mas a gente não pode ser ingênuo, né? Para a gente ter esse interventor, que foi o professor derrotado nas eleições, isso é importante ser dito, foi o segundo, que foi o segundo mais eleito, né, que foi para o segundo turno, e o derrotado no segundo turno. Então, para ele chegar onde ele está hoje, nessa condição de alinhado a um processo do MEC, ele tem também os seus aliados dentro da própria instituição que estão se colocando à disposição para trabalhar junto com ele. Se ninguém se colocasse à disposição para trabalhar com ele, ele estaria sozinho, isolado, e teria que renunciar. Então, ele tem um apoio. De certa forma, a gente possui pessoas que entendem que podem chegar ao poder a qualquer custo, né? Gisele, agradeço as suas informações, é muito importante, a gente vai estar acompanhando de perto mais esse ataque à autonomia da educação, né? E te agradeço, vamos continuar acompanhando aqui no JTT e, se você puder, o máximo que puder, continue em casa. Sim, nós continuaremos. E em luta, sempre. Sempre. Pela nossa democracia. Muito obrigada pela oportunidade de poder esclarecer o que nós estamos vivendo no IPES. Audiência do Portal Desacato, do JTT Fica em Casa, o Sistema Único de Saúde é muito claro, é único, né? Sistema Único de Saúde. No entanto, as elites, particularmente as proprietárias da saúde privada, da saúde particular, que nem deveria existir de fato, não querem falar de fila única. Ou seja, nós temos o Sistema Único de Saúde, mas não querem fila única, não é verdade? Ou seja, os ricos, os que podem pagar, a classe média alta, vai para o hospital privado, para o leito, se é necessário, na pandemia. Mas, Douglas Kowalewski, os pobres fazem fila e têm que ser escolhidos, tem que ter protocolos, como já tem em alguns hospitais, para saber quem morre e quem vive. Tudo bom, Douglas? Oi, Raul. Olá, audiência do Desacato. É uma satisfação estar de novo aqui com vocês e eu acho interessantíssimo a gente estar pautando essa questão dos leitos, principalmente os leitos de UTI, né, na questão do setor público e privado. A gente sabe que tem pelo menos 3 estados, já dá para contar 4, né, com o Rio de Janeiro também, com os leitos de UTI 100% lotados por conta da pandemia, né? Detalhe que a mídia não fala é que são os leitos públicos, né? Se a gente for ver em todos esses estados, né, que pega lá Amazonas, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro, tem leitos de UTI livres, né, desocupados na iniciativa privada, nos hospitais particulares, enquanto no SUS está lotado. Então, o que a gente está falando aqui não é nada revolucionário, não é nada ultra radical, mas é algo que Espanha, Irlanda, Reino Unido e em algumas situações até os Estados Unidos unificaram a fila para a ocupação de leitos de UTI por conta da pandemia. Como tem um estado de calamidade pública, como tem um estado de uma relevância nacional do ponto de vista da vida
é algo normal que esses leitos sejam unificados. No entanto, no Brasil não se fala nisso, né? Eu acho até que é proposital que se fale em gripezinha ou se menospreze. O próprio ministro Nelson Taik, nos dias de ontem, aliás, ele meio que falou com preocupação do uso dos leitos de UTI das empresas privadas. Ou seja, o próprio ministro desconhece a existência de um dos maiores projetos de saúde do mundo, como é o SUS, e tenta liberar, como bom gestor da administração privada dos hospitais, tenta liberar a responsabilidade. Como se reverte isso? Então, se reverte com muita mobilização, com esforço. O que está difícil agora, né, sem a gente poder estar se vendo, resolvendo algumas coisas presencialmente, a ideia é mobilizar de uma maneira online. Mas tem uma questão ideológica muito forte. A gente percebe que desde o mandato do Temer, né, um dos focos de privatização e de entrada do capital privado, inclusive internacional, no meio da saúde, é algo muito claro, muito aberto, né? Tanto que a gente vê o crescimento que os sistemas privados de saúde tiveram no último período, né? Mais recentemente eles vivem uma crise, mas nos últimos 5 anos foi muito grande, enquanto o SUS vem sendo desfinanciado pouco a pouco. Então, se formos ver aquilo que o brasileiro consegue abater na sua declaração de imposto de renda, com o que ele gasta na iniciativa privada, a gente vê que quem financia, de fato, todo o sistema privado de saúde não é o sistema privado por si, e sim é o público, de maneira indireta. Então tem um descalabro, tem uma falta de noção em cima dessa questão toda, que agora o governo faz vistas grossas, o governo fala que não tem grande importância, né? Porque justamente é nesse momento que a gente vê o embate público-privado num setor que é um setor essencial como a saúde, sem ser dado a mínima importância, seja por governadores de estado, seja por prefeitos, seja que poderiam estar fazendo uma proposta de estatização dos hospitais nesse momento, ou de utilização em prol do público, uma vez que o SUS rege todo o sistema, seja público, seja privado. Por isso ele é único, tanto que quem dá o alvará para funcionamento para todo o setor privado é o SUS. Quem dá a liberação do ponto de vista de vigilância sanitária, do ponto de vista de fiscalização de cumprimento de normas, é o SUS. Então, o SUS é responsável, desde a Constituição de 88, pela saúde de toda a população, seja no setor público ou privado. E essa seria uma ótima deixa para utilizar todo esse empenho, toda essa estrutura que o setor privado construiu no Brasil, que já abrange em torno de 25% da população, que é coberta por planos privados de saúde, né? E utilizar isso para o bem da população, uma vez que eles foram, em grande parte, financiados por recurso público de maneira indireta também, né? Então, bom, acho que essa é a briga. É bom, Douglas, dentro dessa briga, e já afunilando para o final da tua coluna, eu acho que quando tu dizes bom, tiveram 4 anos bons, o último ano não foi bom, nada mais legítimo nas regras do capitalismo às quais eles apostam. Você aposta, eles colocam um negócio, o problema deles não é a saúde das pessoas, é um negócio, para dar lucro, que inclusive foi financiado com capital da classe trabalhadora majoritariamente, ou seja, do Estado. De maneira que se funciona ou não funciona, não é mais um espaço que tenha que ter prevendas, como de fato tem, exonerações fiscais e um monte de coisas que porventura tem para desmedro da atenção dos 70%, talvez mais, da população. Você terá os números mais adequados de quanto é que cobre o SUS, apesar do destrato dos governos, um atrás do outro, Douglas. Enfim, o chamado final para as pessoas se atentarem a essa briga e resolverem os problemas mais prementes que tem agora com a pandemia. Exatamente, essa cobertura que a gente fala do sistema público e privado, ela também tem muitas. O sistema privado é muito seletivo, né? O sistema privado ele cobre numa atenção que ela é secundária, né?
e não chega assim no nível de complexidade mais alta como nos grandes centros, nos hospitais universitários é feito. Então, assim, é muito importante que a gente entenda qual que é o dilema, que é vida ou dinheiro, colocado de uma maneira muito explícita, e por isso eu fico muito feliz por a pandemia estar explicitando essas contradições que muitas vezes não aparecem de uma maneira tão clara, né, numa situação que não seja da pandemia. Então, isso revela a face mais obscura, mais terrível do capitalismo, que não há problema para o capitalismo que as pessoas estejam morrendo. Está tudo bem. O importante é que tenha o lucro. É isso, efetivamente. Muito esclarecedor a tua coluna semanal, como sempre, Douglas. E lembrem-se vocês que o coronavírus não permite que a assistência privada dê períodos de carência, viu? É agora, é já, fila única. Obrigado, Douglas. É isso aí, fila única já. Um grande abraço, Raul. Silvino, o que o sindicato tem feito pelo trabalhador metalúrgico nesse período de pandemia? Os sindicatos metalúrgicos têm orientado as empresas para que ofereçam máscaras de boa qualidade, né? Ofereçam aos empregados o álcool gel, né? Para que não haja uma contaminação maior, né? Através das mãos, né? Luvas, nos locais de trabalho onde for possível, né? Se instalar as divisórias, né? Aquelas divisórias acrílicas, foram criadas ilhas para que os trabalhadores tenham maior segurança lá no seu local de trabalho. Nos refeitórios, Sérgio, existe toda uma preocupação para que os trabalhadores fiquem afastados pelo menos 1 metro de cada um. Então, refeitórios que tinham normalmente 50 pessoas, então agora tem 15 pessoas. Vários horários alternativos foram oferecidos para que o trabalhador possa fazer a sua refeição com mais segurança. Tem alguma empresa da categoria fazendo teste de temperatura antes do trabalhador entrar na fábrica? A própria REG está fazendo todo dia, né? A própria Menegote também. Lá em Schroeder nós temos a Minfund, que é do grupo Menegote, a própria Indumac, a Baumann. O sindicato está orientando. Se houver qualquer situação que talvez possa dar uma visão de que o trabalhador tenha aumento de temperatura ou tenha algum sintoma relacionado ao vírus, né, para que seja de pronto encaminhado aí para o hospital ou para um posto de saúde, né. O sindicato tem, inclusive, pedido para as empresas, né, se manter exames médicos de forma mais frequente. Temos falado, inclusive, também com os testes de laboratório, né, para coleta de amostra dos exames, para que possam ser feitos com uma certa agilidade. Então, o sindicato tem insistido, Sérgio, junto às empresas, onde nós temos trabalhadores acima de 55 anos, ou menores aprendizes, ou mulheres em estado de gestação, ou pessoas com hipertensão, pessoas que têm outras doenças que o tornam mais vulneráveis, né? Os diabéticos, enfim. O sindicato tem pedido para as empresas colocarem esses trabalhadores em suspensão de contrato. Tendo em vista que a medida provisória prevê essa possibilidade, inclusive há um suporte econômico, né, para esse trabalhador, ele suspende o contrato, isso não significa que ele fica sem salário, né? Então o sindicato também tem trabalhado nessa perspectiva, né? O sindicato tem algum conhecimento de algum caso de Covid-19 na categoria, Silvino? Na nossa categoria, felizmente, nós não temos nenhum registro de que algum trabalhador esteja, vamos dizer assim, com algum sintoma que se possa relacionar ao coronavírus. Desde o princípio, algumas empresas da categoria adotaram a suspensão de contrato de trabalho, anteciparam férias. Existe, nesse momento, preocupação do sindicato em relação a demissões na categoria? Acho que nosso maior patrimônio é o emprego. Nós já vimos, a nível de Estado, aí, um número muito expressivo, é assustador, inclusive, né? Mais de 400 mil postos de trabalho já se perderam no estado de Santa Catarina. E a nossa categoria aqui em Jaraguá do Sul, felizmente, a gente tem conseguido, através aí de várias mobilizações, né, manter aí o nível do emprego, a rotatividade dentro da normalidade. Claro que nós temos algumas empresas que fizeram dispensa, não podemos negar isso,
Tem trabalhadores, por exemplo, que foram dispensados e que procuraram que o sindicato, em conjunto à empresa, formalizamos aí uma forma de conseguir que esse trabalhador receba suas verbas rescisórias, né? O que me preocupa, Sérgio, né? Me preocupa daqui para frente, porque nós utilizamos já o banco de horas. Férias coletivas, férias individuais, também foi uma forma que se encontrou para amenizar aí o impacto aí que esse vírus acabou trazendo. Isso significa que no futuro nós poderemos ter sim situações mais delicadas, né, em relação à questão do emprego. Quando você perde um emprego, para você conseguir recuperar esse emprego, né, é sempre uma grande dificuldade, né? Eu estou na categoria já há muitos anos, né, e nunca vi um cenário tão delicado quanto esse. A audiência do portal hoje no Machado, sabe que é tanta autoridade no Brasil, temos tanta autoridade. Imagine, não, depois do lenga-lenga da Regina Duarte ontem na CBN, nós temos tantas autoridades aqui. Mas tem uma autoridade que nos acompanha já faz um ano, cada 15 dias, é o Chefinho. Chefinho é uma criação, um personagem maravilhoso, criado pelo Guigo Ribeiro. Tudo bom, Guigo? Como está? Como é que tá, Raul? Tudo bem? Como é que tá a audiência? Tudo certo? Bom estar aqui de novo falando com vocês. Quando surgiu o tal do... Meu cachorrinho está perguntando, um dos meus cachorros está perguntando, é o Fidel. Fidel é um dos meus cachorros. Está perguntando o que é essa história do Chefinho aí. Digo, como surgiu o Chefinho? Porque ele tem umas histórias assim sensacionais. Como é que surgiu essa história do Chefinho, né? O Chefinho, ele é muito presente no Brasil e no mundo, né? Eu acho que cada um de nós conhece pelo menos um chefinho por aí, um meritocrata, enfim, essas figuras, né, tão privilegiadas. O Chefinho surgiu da ideia primeira de criar um personagem para o Desacato e trabalhar esse personagem mensalmente. O Chefinho é como salário, né? Eu brinco com isso, o Chefinho é uma vez por mês. E o Chefinho, ele sai toda a primeira semana, todo o primeiro final de semana do mês, e ele traz essa reflexão sobre meritocracia, né? O Chefinho é um cara que foi designado a um posto de chefia, a um posto de liderança, pela insatisfação do pai dele com o próprio comportamento. Então, no cotidiano, assim, é uma coisa ridícula, ele não sabe o que ele faz, ele gosta de mandar, ele gosta do privilégio, e ele vai se envolvendo desse jeito nas situações. Mas é um burocrata, né, o Chefinho? E o Chefinho, que tu também desenhas o Chefinho, não só escreve sobre ele, mas tem barba como Vossa Senhoria também, o Chefinho. O Chefinho vai fazer... Tem guarda algum parecido, Chefinho? Não guarda? O Chefinho, ele vai passar por algumas transformações, né? Ele nessa concepção inicial, é importante falar para a audiência que eu não sou ilustrador, né? O Chefinho é um processo, ilustrar o Chefinho, criar o processo e desenhá-lo, nada mais é que um processo do fazer, né? Essa barba grande é uma oposição a esse corporativo que ele trabalha, mas é um lugar que ele pode ter essa barba, ele pode se portar, ele pode fazer as atrocidades dele, reclamar da falta de refrigerante, ele pode tirar férias. Tipo, dezembro, ele ficou de férias praticamente até março, emendando o carnaval, enfim. Agora é emenda com a pandemia, né? Agora pega... Enrolado na bolha de plástico, né? Ele tem umas questões meio freudianas também, ele é meio freudiano, meio próprio da psicanálise também, esse Chefinho. Tem umas características muito loucas. Diz uma coisa, esse Chefinho, eu não me lembrava se alguma vez já tinha acontecido do Chefinho aparecer cada 15 dias. Ele sempre foi mensal? Guigo? Eu não me lembro. Sempre foi mensal. Ele é... Se eu não me engano, ele estreou em junho. Do ano passado, né? 2019? 2019. Isso, acho que em junho, julho.
Mas Ele estreou e está aí com a gente desde então. Como geralmente os que colocam o chefinho no ar é a Manuela Campanha ou eu, a gente, tanto a Manuela como eu, temos muito presente o chefinho. Claro, a gente está esperando a semana toda, o mês todo, na verdade, a gente está esperando o mês todo. A gente espera a semana toda as suas crônicas do cotidiano, que não guarda, quer dizer, são tuas histórias, mas o chefinho é um pré-livro, né? Eu acho que estão se armando com esse chefinho mensal, que já vão quanto então? Já vão uma quantidade de mais de 30 capítulos do chefinho, bem mais de 30. E esse chefinho já poderia ser o livro, né? O chefinho já poderia ser o livro. Daqui um tempo, com certeza. Daqui um tempo, com certeza, ele vai enveredar por esses caminhos. Tem boas ideias para ele no futuro aí, quem sabe? Para os amigos argentinos, uruguaios, chilenos que nos acompanham sempre no Desacato, o chefinho guarda, para quem não leu o chefinho, guarda um parecido apenas, uma semelhança apenas, mas de uma história que inclusive jogou o cinema, começou assim, uma história periódica, que acabou sendo um filme belíssimo, que é Las Puertitas del Señor López. Las Puertitas del Señor López, as portinhas do Senhor López. Recomendo para ti, Guigo, ir atrás. É um burocrata também, que tem uns delírios assim, muito parecidos com o chefinho. Só que o chefinho, o chefinho não é temeroso como o Senhor López. Não. E o Senhor López não chega a ser tão burocrata como o chefinho. Mas é verdade, eles são muito semelhantes. Então eu recomendo também para ti, e acho que depois, com a Maera Santos, vai continuar falando do chefinho e das outras empreitadas literárias, musicais e dramatúrgicas tuas, mas eu acho que o chefinho, que nos acompanha uma vez por mês, é uma das coisas mais lindas que tem o Portal Desacato. Eu me divirto muito com o chefinho. É uma coisa muito própria de uma cidade como São Paulo, como Buenos Aires, como México, Distrito Federal, né? Madrid, grandes centros administrativos que têm figuras dessa natureza. Está muito bem plasmado, Guigo. Parabéns, viu? Muito obrigado, Raul. Muito obrigado. E acompanhe as crônicas, as poesias. E vamos esperar o chefinho igual a gente espera o salário, né? Mês que vem tem mais. Mas quem sabe a gente faz um filme como se fez na Argentina. Um abraço, até a semana próxima. Obrigado, um abraço. O menino perdeu seu Peca. Naquela esquina onde Mariana disse adeus a Raul, o cãozinho padeceu na mesma rua onde o Tadeu viu Anabela beijar Fernando. O Cusco que se foi atravessou errado o caminho, onde uma Graciela do Luizinho bateu em Miguel, se eu não me engano, pela Daniela do 5º andar. Agora, vai falar isso pro moleque. Privado do Guaipeca, amigo, vai explicar que de coração partido de dor de amor também se morre, trair e ser traído, trocar e ser trocado. Deixar de ser amado. Passa certa idade, recupera-se a sanidade. Mas o perro esmigalhado, seu doutor me desculpa, coração lentilhado, do piá em 1000 pedaços o totó se foi para sempre. Bem ali na nossa frente, perdoar o motorista? Infeliz essa ideia sua. Quando muito se esquecer, lá se vai com certeza umas 3, 4 encarnação. Esse escrito Coração Lentilhado é da nossa querida jornalista, a Regis Mubarak, que sempre traz os seus escritos aqui no Portal Desacato e hoje mais uma vez no Letras e Sentidos. Um grande beijo para você que sempre nos acompanha aqui no JTT Diário, um excelente final de semana, fique em casa se puder. Continue se cuidando muito e acompanhe toda a nossa grade de produção, porque final de semana está aí, mas nós também estaremos lançando programas novos, inclusive. Até mais!